Amém. Palavra de Deus, querido. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Texto que já está projetado. Hoje iniciamos a nossa nova mensagem, a nossa série de mensagens, a respeito das cartas gerais, falando do nosso caminho como cristãos. E vamos falar um pouco essa noite a respeito da nossa peregrinação, como nós somos peregrinos em o nome do Senhor. 1 de Pedro, a partir do versículo de número 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar com os maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Certamente, em algum momento, você já se sentiu deslocado. Talvez ao chegar numa nova empresa, você começar aquela jornada, aquela rotina de trabalho, você ainda não se sente familiarizado, ou você não se adequa muito às políticas da empresa. Talvez quando você chegou num colégio, na faculdade, você não se adequou àquela turma, se sentiu deslocado. Todos os momentos nós somos inseridos em novos ambientes, somos inseridos em novos
meios, convívios, em meio a pessoas, costumes, culturas, e isso traz para a gente, em certa maneira, um desconforto. Aquele sentimento de se sentir deslocado, de não se sentir parte, de não sentir, olha, eu não pertenço a esse lugar, isso aqui é um pouco difícil, isso é um pouco estranho. Ainda que você esteja ali, geograficamente, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar aqui definitivamente não é para mim. Eu não me adequo a essas regras, eu não me adequo a essas pessoas, esse povo aqui é um pouco estranho. E certamente quando a gente que é redimido pelo Senhor, nós que vivemos como povo da aliança, nós que somos cristãos, nós quando vamos para algum lugar onde as práticas, e isso está em toda a cultura, ao nosso redor, em todos os lugares, nós vemos práticas que não condizem com a palavra de Deus e dá aquela sensação de que, olha, estamos nadando contra a maré, e de fato nós estamos. E aí nós tentamos viver com fidelidade a Deus em um mundo cada vez mais distante e hostil à fé cristã. Essa era a realidade dos cristãos para quem o apóstolo Pedro escreve essa carta. Ele chama eles de peregrinos dispersos. Eram aqueles que estavam dispersos pelas províncias da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles viviam como verdadeiros estrangeiros espirituais. Embora talvez ainda alguns historiadores digam que eles não enfrentavam naquele momento uma perseguição oficial por meio do império, eles sofriam uma perseguição, eles sofriam zombarias, exclusão e uma pressão para se conformarem aos costumes e às crenças ao seu redor. A perseguição ela atingia os cristãos não porque eles praticavam mal, não porque eles eram más pessoas, justamente pelo contrário, mas porque eles praticavam bem, porque eles se recusavam a viver da maneira que aqueles homens viviam. Eles eram forasteiros, de maneira social, de maneira espiritual, de maneira política, em todas as esferas. Eles não se adequavam aos costumes daquele povo. Eles viviam em conflito constante de estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. E Pedro descreve 3 aspectos que também são realidades para nós hoje, que faziam parte da realidade daqueles homens e mulheres que eram dispersos naquele lugar, forasteiros, peregrinos, que se sentiam deslocados naquela situação. Eles são eleitos, nós somos eleitos. Por quê? Porque nós fomos escolhidos, amados, favorecidos pela graça soberana. Pedro não usa aqui o termo eleição como um tema abstrato, de uma maneira fria, como algo a ser discutido, debatido de maneira apologética nas nossas discussões teológicas. Não, não é dessa maneira, mas ele traz essa certeza para eles, que eles são eleitos com esperança e consolo, para que eles pudessem ter naquele momento que eles enfrentavam. Eles estavam passando por sofrimentos, provações, sim, mas eles eram escolhidos por Deus, independente da situação que estivesse acontecendo ao redor deles. Como lemos na própria carta de Pedro, no capítulo 2, ele vai falar, vocês são um povo escolhido, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, adquiridos por Ele, para proclamar os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele traz isso com certeza, com esperança, com consolo para aqueles homens. E ele vai falar que eles eram forasteiros, porque eles não pertenciam mais a esse século, como Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar a respeito dos heróis da fé, o autor vai falar que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles tinham ciência de que, como o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, que eles viviam aqui, mas não pertenciam a esse lugar, porque a nossa cidade celestial, a nossa verdadeira identidade espiritual está nos céus, a nossa origem está nos céus. A nossa legislação não é a legislação desse mundo, mas é a legislação do reino de Deus, que supera as forças desse mundo. Então, essa tensão que eles viviam é a mesma tensão que eu e você vivemos, andar entre essas duas realidades e, mesmo assim, manter lealdade ao reino de Deus. E eles eram dispersos, porque eles viviam espalhados. Aqui o apóstolo Pedro, talvez ele faça uma alusão ao antigo Israel. Sua fé os tornava uma minoria visível em exílio. Muitas vezes eles eram alvo dessa zombaria, dessa exclusão, de todo o convívio social, até mesmo a respeito da economia, questão de trabalho. Socialmente, eles eram vistos como os patinhos feios da sociedade. Eles eram aqueles que não se atribuíam às regras que eles colocavam ali, regras que eram imorais e contrárias à palavra, à lei de Deus. Eles não viviam dessa forma. E essa condição ela serve para nos lembrar de que a igreja não é um organismo triunfalista.
A igreja não é um lugar que prega uma mensagem de triunfo nesse mundo, não é uma mensagem não é um lugar que prega conquista sobre os reinos da terra, destaque, fama, poder, ganância, nada disso que o mundo oferece. Mas é uma comunidade de testemunho sustentada pela palavra e pela graça de Deus, que ainda que de maneira dispersa e peregrina na terra, eles proclamam, nós proclamamos o reino daquele que veio e daquele que virá. E nós vivemos por essa tensão, em todas as esferas da nossa vida. Quantas vezes nós não temos que explicar o porquê que nós não seguimos certas ideias? Quantas vezes alguém já chegou e perguntou para você por que você não assina um papel imoral no trabalho? Por que você não aceita aquele suborno? Por que você não tem relações sexuais fora do casamento? Todo mundo faz isso. Isso é comum, isso é tão natural, é tão normal. Por que as ideias, tudo aquilo que a cultura está fazendo, porque tudo aquilo que é tendência, tudo aquilo que é moda, por que vocês não fazem isso? Será que vocês são tão melhores assim? Será que vocês são tão diferentes? Todos os aspectos vocês querem ser diferentes, se acham melhores do que nós. Certamente você já ouviu isso de alguém. Quando acham que nós somos antiquados e retrógrados porque nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, viva, inerrante, com regra de fé e prática. Quando a nossa fé nos faz parecer estranho até mesmo para aqueles que moram debaixo do nosso teto, para os nossos familiares, para aqueles que caminham conosco. Nesses momentos, talvez a gente até duvide um pouco da nossa fé. A gente pensa assim, será que eu estou seguindo por um caminho correto? Será que realmente é dessa maneira? Será que eu não estou sendo muito extremista? E aí, como foi citado aqui pela manhã, tem aqueles dois extremos da fé, aquela fé que ela é muito rasa, aquela fé que não segue os preceitos de Deus, e tem aquela fé que também ela passa do ponto, ela é além, ela é legalista, ela é moralista demais, ela é fundamentalista, mas não é esse o caso. Certamente, quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós renunciamos àquilo que fazíamos no tempo da nossa ignorância, como Pedro deixa muito claro aqui, nós vamos ser estranhos a esse mundo. Nós vamos ser vistos como pessoas diferentes, porque nós não nos adequamos à imoralidade da cultura. E, nesse momento, a gente se identifica com um conhecido personagem, como o peregrino, que é alguém que caminha em direção a um destino eterno, mas ele atravessa durante essa jornada territórios hostis e cheios de distrações. Um clássico da literatura cristã com esse nome, de John Bunyan, o conhecido personagem, ele traz uma advertência de forma sábia. Ele diz, mantenham o reino sempre diante de vocês e creiam firmemente nas coisas invisíveis. Não deixem que as coisas desse mundo se agarrem a vocês e, acima de tudo, vigiem bem o seu coração e as suas paixões, pois são enganadoras mais que todas as coisas e desesperadamente iníquas. Essa advertência, ela captura com exatidão o tom pastoral que Pedro traz na sua carta de forma firme. Viver nesse mundo sem perder o foco do reino, guardando o nosso coração, resistindo às paixões e permanecendo firmes nas promessas invisíveis de Deus. Esse é o nosso desafio. Pedro escreve para preparar os cristãos para o sofrimento, fortalecê-los na graça e conduzi-los a uma vida coerente com o Evangelho. Ele não oferece para a gente um manual frio, um passo a passo seco, assim, olha, faça isso, siga dessa forma. Mas ele traz para nós, como palavra de Deus, uma carta que aquece o nosso coração, lembrando quem nós somos, o que Deus fez por nós e como devemos viver neste mundo, como povo do céu em terra estrangeira. E com isso ele destaca aqui alguns pontos fundamentais para a nossa jornada, que nós não podemos perder de vista, que nós fomos eleitos pela graça de Deus, que nós recebemos uma nova vida com uma esperança viva e real, e nós temos uma herança garantida por Deus. Esses aspectos, eles se desdobram de forma prática ao longo desse capítulo, por meio das grandes virtudes cristãs, esperança, fé e amor. Pedro nos convida a viver nesse mundo não com medo daquilo que vai acontecer, mas com firmeza na esperança que o Senhor nos garante, não fugindo da realidade,
mas atravessando-a com os olhos fixos em Cristo, com coerência, sobriedade e confiança, como peregrinos em terra distante, como peregrinos que estão distantes do lar, assim que nós vivemos. E é isso que nós vamos refletir essa noite, a respeito de quem nós somos, o que nos espera e como viver aqui e agora, com esperança no que virá, fé que sustenta o nosso presente, o amor que transforma os nossos relacionamentos. Com isso, o primeiro ponto que eu quero destacar essa noite é uma esperança para um mundo desconfiado. Até o versículo 5, do 1 ao 5, Pedro ele começa a carta de uma maneira muito interessante. Antes de mencionar os problemas, as dificuldades, ele nos chama a olhar para o alto. Ele vai dizer no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Pedro aqui ele vem tratar de um assunto muito sério, o problema que eles estavam enfrentando. Só que ele começa falando das virtudes de Deus, ele começa louvando a Deus, ele começa entendendo que, independente das circunstâncias, independente daquilo que estava acontecendo, do que ia ser tratado, Deus é bom. Nas nossas relações, quando nós vamos nos aconselhar alguém, ou bater um papo a respeito da rodada da semana do futebol, a gente começa louvando a Deus. Nas nossas relações, o nome de Deus é glorificado primeiramente? Ou será que a gente já chega despejando problemas? Será que a gente é aquele bichinho daquele desenho que vive, ó céus, ó vida, tudo está tão ruim, tudo está caótico, nada é bom. E no final a gente diz, não, mas Deus é bom, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz. Ou nós entendemos que, independente dessas coisas, Deus é bom. Apocalipse vai dizer que, diante do trono de Deus, os anjos olham uns para os outros, falando, santo, santo, santo é o Senhor. Será que nós expressamos nas nossas relações, nas nossas conversas, que o Senhor é santo? Será que a santidade de Deus é pauta nas nossas conversas, nos nossos diálogos? Será que é a primazia na nossa vida? Às vezes eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Às vezes os problemas estão gritando tanto que eu tenho dificuldade para poder ouvir esse cântico dos céus e expressá-lo. Mas Pedro aqui, ele começa com essa promessa, ele começa com essa lembrança àquela igreja que, mesmo sendo estrangeira na terra, ela é escolhida por Deus, ela é amada pelo Pai, ela é santificada pelo Espírito, ela é redimida pelo Filho. E note a beleza do agir de Deus, quando Ele vai dizer que o Pai os escolheu, que o Filho os resgatou e o Espírito os transformou. E essa é a nossa identidade, isso que nos traz segurança. A fé, ela não é uma ideia inventada, não é um tipo de filosofia, não é algo para a gente seguir de maneira ritualística apenas, não é para a gente poder bater o ponto aqui, para a gente poder falar que é religioso, termos práticas que às vezes nem sabemos porque nós temos. Por que nós vemos a igreja? Por que nos reunimos? Por que nós ceamos? Por que nós oramos? Não é isso, não é uma filosofia, ela é uma resposta à ação graciosa de Deus. Essa nova vida que eu e você recebemos do Senhor, ela é fruto de um novo nascimento, não apenas de uma decisão humana, mas um milagre da misericórdia divina. Eu e você, nós somos um milagre. Se nós estamos aqui hoje, às vezes nós temos dificuldade de ver os atos milagrosos de Deus nas coisas cotidianas e mais simples, que na verdade não são tão simples assim. O simples fato que não é simples de estarmos aqui reunidos como povo de Deus, glorificando a Deus e meditando na sua palavra, é um ato gracioso e milagroso de Deus. Nós não conseguiríamos isso. Quantas vezes tentamos da nossa maneira e isso nunca aconteceu. Essa transformação profunda que nos renova por dentro e nos torna filhos de Deus. Ele nos dá uma nova vida, e com essa nova vida nós recebemos uma esperança viva. E por a fé cristã, pelo Evangelho, não se tratar de uma mera filosofia, de algo ritualístico, essa esperança viva, ela não para aqui no domingo à noite, ela se estende pela segunda de manhã, talvez na terça e na quarta, quando o culto já não está nem tão fresco na sua mente, a esperança viva do Senhor está ali presente. O momento de mantermos fidelidade ao Senhor e de entoarmos louvores ao seu nome numa simples conversa, ou talvez negando as paixões desse mundo, está diante de nós por toda a nossa semana, por todos os nossos dias. Não é uma expectativa incerta, não. Eu tenho um pensamento positivo que Deus vai fazer algo bom. É uma esperança real e inabalável, ancorada na ressurreição de Jesus Cristo.
Pedro fala dessa esperança como uma herança garantida, porque ela é incorruptível, porque ela não pode ser destruída, ela não perece, ela é imaculada, porque ela é livre de qualquer impureza ou pecado. Ela não perde o seu brilho, ela cada vez mais ela brilha, porque ela é eterna. Essa herança ela está reservada no céu, garantida pelo próprio Deus. E não apenas ela está segura, nós também somos guardados mediante a fé. Romanos 8,17 vai dizer que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós não herdamos terras, nós não herdamos talvez uma grande herança de um parente milionário, então nós não temos segurança numa conta bancária recheada, não vivemos de renda. Se é a sua realidade, glória a Deus por isso, porque até nisso também Deus é glorificado. Mas essa herança que Pedro está falando é uma herança eterna, que vai para além das coisas desse mundo. É o próprio reino de Deus, essa é a nossa herança, o reino eterno de Deus. E aí, quando nós olhamos para os nossos dias, que a gente vive num tempo de muita ansiedade e de medo do amanhã, talvez se a gente parar por um momento agora, algum medo vai vir à nossa mente. Uma conta que a gente tem que pagar amanhã, uma situação que a gente tem que resolver e a gente não sabe como, resultado de um exame ou algum diagnóstico médico que você não sabe como que vai ser daí para frente. Mas o Evangelho ele nos convida para olhar além dessas circunstâncias. Com isso, nós devemos nos perguntar, nós estamos confiados mais na promessa de Deus ou nas previsões dos noticiários? A gente vive hoje tensões, guerras, cada hora sai uma notícia caótica, a economia destroçada. Será que a nossa confiança está no noticiário de amanhã? A gente tem uma notícia de que a economia melhorou, de que não tem mais guerra, de que está tudo muito bom, que o preço do café abaixou. Será que somente dessa maneira a gente vai entender que o amanhã, ele, por mais medonho, por algo novo que seja, ele pode ser bom? Ou já hoje, pelo fato de termos a certeza de que porque Cristo ressuscitou e nós somos co-herdeiros dele, do reino eterno, nós já temos o nosso futuro garantido. O nosso amanhã já está nas mãos de Deus, independente do que aconteça. Talvez você se sinta hoje como alguém sem rumo, de muitas maneiras tentando manter a fé em meio à tempestade, em meio às situações. Talvez você esteja se sentindo afogado pelas pressões do mundo, das situações do cotidiano. Mas você tem que se lembrar que a sua esperança é viva, não por conta das circunstâncias, mas porque Jesus vive. Sua herança está segura porque Deus é fiel. É na fidelidade de Deus que nós nos apegamos. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos não nos dará todas as coisas juntamente com Ele. Essa é a esperança que nos aponta para o futuro, é a fé que nos sustenta no presente. E é sobre essa fé firme que Pedro fala na sequência do texto. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, para falar a respeito de uma fé que testemunha na adversidade. Se você for convidado para dar um testemunho, ou se alguém diz que vai te contar um testemunho, certamente nós vamos pensar em alguém contando uma história de como a vida dele era ruim e a vida dele ficou boa, de como ele andava a pé e comprou um carro, de como ele conseguiu um bom emprego, de como ele está com uma vida estável. Infelizmente, essa é uma figura, essa é uma ideia de testemunho que culturalmente, no meio evangélico, se tornou comum. Só que não é isso que a Bíblia fala a respeito de testemunho. Não é esse o testemunho que nós somos chamados a dar. Nós somos chamados a testemunhar o amor e a fidelidade de Deus. Pedro, ele não ignora a dor. Ele não ignora o sofrimento que eles estavam passando. Ele reconhece que os cristãos enfrentam lutas e aflições reais. Versículo 6, ele vai dizer: por um pouco de tempo, vocês foram entristecidos por todo tipo de provação. E essas provações, elas são diversas, físicas, emocionais, espirituais. Talvez se a gente sentar para conversar, a gente tem facilidade de fazer uma disputa de problemas.
Quem nunca participou de uma conversa onde você começa a contar alguma coisa e outra pessoa ela já rebate com um problema e ali fica aquela disputa assim de quem tem mais? Quem dá mais? Eu tenho esse problema aqui. Aí você lembra assim, mas eu tenho essa conta que vai vencer aqui, então eu ganhei. Nós disputamos até mesmo os problemas. Quem tem mais problemas? Quem tem mais provações? Só que não é disso que o texto fala. Pedro, ele fala que Deus permite o sofrimento como parte do nosso crescimento e santificação. Assim como o ourives, ele aquece o ouro para tirar as impurezas, Deus usa o fogo das provações para purificar e fortalecer a nossa fé. A fé, aliás, que é mais preciosa do que o ouro, porque ela não é firmada, ela não é trabalhada pelas mãos humanas, ela é nascida no céu e refinada no crisol das provações que eu e você enfrentamos. As situações que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, que nós enfrentamos quando nós passamos com perseverança, caminhando com fidelidade a Deus e a sua palavra, a nossa fé sendo provada, ela cada vez mais se torna refinada. A fé de vocês, versículo 7, muito mais valiosa do que o ouro, será aprovada e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo sem ter visto Jesus fisicamente, nós o amamos. Mesmo sem tocá-lo, confiamos nele. E isso gera em nós uma alegria verdadeira. Não é algo fingido, algo superficial. Isso é fruto de uma comunhão real e íntima com Cristo. É por meio do Espírito de Deus em nós que nós podemos ter essa certeza. É a antecipação da glória futura invadindo o presente, aquecendo os nossos corações e transbordando através da nossa vida pela perseverança, pelo testemunho que nós damos da fidelidade a Deus, de que Deus vive, de que Ele é bom e que nós temos certeza no seu reino e que Ele voltará e restaurará todas as coisas segundo o seu propósito. E nós demonstramos isso através de ações práticas. Pedro nos chama a 3 atitudes fundamentais em meio aos momentos de sofrimento, de adversidade, onde nós devemos testemunhar a nossa fé. Ele fala que nós devemos amar a Cristo, que nós devemos confiar em Cristo e que nós devemos nos alegrar com Cristo. O nosso sofrimento, ele não define a nossa identidade. Você não deixou de ser filho de Deus porque você está enfrentando uma luta. Você não deixou de ser filho de Deus porque dúvidas talvez brotaram no seu coração por conta da situação que você está enfrentando. Não é o momento em que estamos quem dita quem nós somos, nem mesmo os momentos bons, nem mesmo a felicidade, nem mesmo as bênçãos, nem mesmo aquelas coisas que vocês têm conquistado, define quem você é. Isso não muda, não faz você ser mais amado por Deus, como assim mesmo os problemas não fazem você ser menos amado por Deus. É Cristo quem define quem nós somos, é o fim da nossa fé, seu objetivo e consumação, é a nossa salvação. E é isso que Pedro nos lembra, que essa salvação ela é tão grandiosa que foi anunciada pelos profetas, revelada pelo Espírito, proclamada pelos apóstolos, e até mesmo os anjos desejavam entender, observar essas coisas. Você tem ideia de que o evangelho que você ouve, o evangelho que eu ouço, que nós temos acesso, até mesmo os anjos queriam ter esse privilégio? Grande privilégio é podermos ouvir e meditar a palavra de Deus. Com base nisso, Pedro conclui esse trecho com um chamado a uma ação, a atitudes práticas. Versículo 13, ele vai dizer: estejam com a mente preparada, prontos para agir, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que lhes será dada. Ponham a esperança na graça que lhes será dada. A esperança não está nas nossas capacidades pessoais. A esperança não está na nossa conta bancária. A esperança não está nas pessoas influentes que nós conhecemos. A esperança não está no lado A ou no lado B da política, independente de quem esteja governando, quem esteja no trono das nações. A esperança está na graça que nos foi dada. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E a fé cristã não é uma fuga da dor, mas é um meio de nos mantermos firmes em meio a ela. Você já agradeceu a Deus em meio a uma luta? No início de uma luta, no momento que você recebe uma notícia triste, você fala: Deus seja louvado. No momento que você abre um diagnóstico contrário àquilo que você esperava, no
O momento que o seu mecânico manda um áudio de 5 minutos, que você não sabe o que vai acontecer. O momento que sua esposa fala assim, olha, precisamos conversar. E aí você fica o dia todo pensando assim, será que eu deixei alguma coisa fora do lugar? Você consegue louvar a Deus em meio a uma notícia triste? Você consegue agradecer a Ele por isso? A sua fé tem resistido ao fogo ou ela tem recuado diante da pressão? E isso é algo que nós devemos ter total sinceridade com Deus. Ele é aquele que esquadrinha os nossos corações. Só que às vezes nós queremos manter uma aparência, uma casca, uma rigidez de que não, eu tenho fé, não, eu sou fiel, não, eu estou me mantendo. E a gente faz isso para com o próximo, com as pessoas, e às vezes a gente faz isso para o próprio Deus. Às vezes nós fazemos orações hipócritas, escondendo de Deus aquele que sonda os nossos corações. Nós falamos palavras que Deus deve olhar e falar, não é dessa forma. Eu lembro quando eu fazia discipulado com o pastor Jacques, ele falou a respeito de orar em voz alta. E eu passei essa prática de orar em voz alta e às vezes eu paro e falo assim, que besteira é essa que eu estou falando aqui? Como que eu tenho a capacidade de falar isso diante de Deus? E aí eu falo, Deus, perdoa o meu coração, porque nem orar eu sei da maneira que convém. Nem confiar eu sei da maneira que convém. Eu preciso do seu Espírito para poder me guiar nesse caminho de fidelidade. Será que nós amamos a Cristo mesmo sem vê-lo? Será que nós somos cristãos porque amamos a Ele, nós temos essa certeza? Ou porque é legal? Ou porque o censo nos mostra que a fé evangélica está na moda? Porque está em crescimento? Nós cremos mesmo sem tocar? Será que as nossas críticas a Tomé não refletem um espelho para nós? Será que nos alegramos mesmo com a dor? Isso é paradoxal demais. A fé verdadeira, ela resiste, amadurece e testemunha, independente das circunstâncias. Tudo isso que nós passamos, quando passamos com fidelidade, com esperança e confiança em Deus, nós amadurecemos em fé. E é essa fé que sustenta o nosso presente e o amor que transforma nossos relacionamentos. E Pedro, ele mostra como esse amor se expressa na prática, porque essa fé que eu vivo, essa fé que amadurece, ela não é só para mim. Essa esperança, ela não para na minha vida, não é uma maneira hedonista de eu me alegrar, de eu me regozijar e de ver que está tudo bem, de que eu tenho um Deus bom, um Deus zeloso, um Deus que me escolheu, um Deus que me acolheu, que me transformou, que mudou a minha vida, e está tudo muito bem, eu vou bater o meu ponto, o meu cartão na igreja, porque isso é muito bom, é bom louvar a Deus, o meu coração é aquecido, é bom eu ser encorajado pela palavra, glória a Deus por isso, eu vou esperar o Senhor me recolher, ou Ele voltar e está tudo bem. Só que não é dessa maneira. Quando a nossa fé, ela amadurece, nós vemos que a nossa vida não para em nós mesmos. E esse testemunho, ele se expande para o próximo e se expande em amor. É o amor que reflete o reino. E é o terceiro ponto que nós vamos tocar nesse texto. Se nós recebemos uma nova vida, devemos viver de forma nova. Pedro começa essa sessão, que vai do 14 ao 25, falando: como filhos obedientes, não vivam conforme os desejos que vocês tinham anteriormente, quando viviam na ignorância. A gente tem, certamente, a ação imediata de olhar, de enxergar o pecado, o desejo mau, somente nas questões sexuais. Na nossa cabeça moralista, se eu não estou cometendo relações ilícitas fora do casamento, eu não estou em pecado. Certamente pecados, atitudes erradas, contrárias à palavra de Deus, é só não cometer ali a cartilha da moral sexual. Então, eu estou em santidade porque eu não vivo em pecado, em fornicação, porque eu não adultero. E seria muito fácil se fosse só dessa maneira. Às vezes eu paro para pensar na santidade não como algo que nós deixamos de fazer, mas como algo que nós passamos a fazer. Porque a santidade, a visão, à luz da Bíblia, não é aquilo que nós deixamos de fazer pelo nosso esforço, mas é aquilo que nós passamos a fazer por meio daquele a quem nós pertencemos. Nós somos santificados para o Senhor, nós somos santificados para a sua obra. Será que o Monte Sinai ele foi chamado de Santo Monte porque ele deixou de pecar mais do que os outros montes?
ou porque ele foi escolhido e separado por Deus para um propósito. Eu e você, nós somos santos, não porque a nossa força nós deixamos de fazer determinadas coisas, e isso não nos torna melhor do que aqueles que estão lá fora, que vivem na ignorância, mas porque nós entendemos que nós fomos iluminados, nós fomos transformados, nós temos uma nova vida, e essa nova vida não para em nós mesmos, mas ela se expande para o outro, porque eu sou santo, como o Senhor é santo aquele que nos chamou, e aquele que se santificou, que se entregou por todos, assim também nós devemos ser santos. Você tem vivido como um filho obediente? O Senhor Jesus, na sua santidade, ele viveu obediência até a morte e a morte de cruz. Ou será que nós temos voltado aos velhos desejos da ignorância? E como nós falamos, esses desejos não param somente na área sexual, as tentações não estão somente ligadas a essa área, mas talvez os desejos de poder, os desejos de enganar ao próximo, os desejos de não agir com compaixão, de pensar somente em si mesmo. Será que esses desejos que são do tempo da ignorância, eles não têm afetado a nossa vida? Eles não têm nos impedido de viver o verdadeiro amor de Deus e a comunhão? Será que isso não tem nos trazido uma conformidade com o que o mundo prega? Que aí a gente não se sente nem mais como peregrino, mas como parte da cultura? Como que nós entendemos a vida da igreja? Será que se perguntassem para nós, o que é viver igreja? Nós teríamos uma resposta de imediato. O que é viver igreja? Será que entendemos que é a família de Deus, a comunidade, a reunião dos salvos, daqueles que foram escolhidos, transformados por Deus, daqueles que são peregrinos em terra estrangeira, mas que proclamam e testemunham o Evangelho por meio da santidade daquele que nos chamou? Ou será que, como nós já falamos, é somente um lugar que eu frequento, porque é bom, porque eu escuto uma boa reflexão, escuto uma boa música, tem ar-condicionado, tem cadeiras aconchegantes? Essas questões e essas decisões, elas são baseadas na eternidade, no reino de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos diz, ou somente nas conveniências do agora? Ser santo é ter coerência com o caráter de Deus, é amar e expressar de forma visível a nova vida que nós recebemos. Quando nós vamos pregar o Evangelho para alguma pessoa, nós vamos falar que Deus tem um reino que é bom, Deus tem um reino que é justo, Deus tem um reino que é belo, e que esse reino, na pessoa de Jesus Cristo, ele entrou nesse mundo, e que ele será consumado, e que ele preencherá todas as áreas da sociedade, todas as áreas da existência, e que isso é muito bom. E essa pessoa pode perguntar, como eu já fui perguntado, por isso não tive uma resposta, por isso que eu paro para refletir a respeito disso, de falar assim, tá bom, a beleza, a justiça, a tudo isso que você falou. Mas e agora, como que eu faço para ver isso? Por que eu não vejo essa beleza, essa justiça na sua vida? Quais são os meios práticos de justiça, de amor que você tem expressado? Como que eu falo que o reino de Deus já age no meio de nós e através de nós, se isso não pode ser visto? Essa é a forma que nós temos de viver em santidade. Por isso que nós precisamos caminhar com os olhos na eternidade. Pedro, ele encerra esse primeiro capítulo nos lembrando uma coisa que talvez a gente se esqueça com mais frequência do que deveríamos. Versículos 24 e 25, ele vai dizer que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O que ele está querendo lembrar a mim e a você? Tudo nesse mundo é passageiro. A sua vida é passageira, a sua vida é breve. A fama, a força da juventude, os bens acumulados, os sistemas, os valores da sociedade, tudo murcha como a erva ao sol, inclusive as dores e as aflições, os problemas que te cercam, eles também vão murchar, eles também não são perpétuos. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima.
A promessa dele que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as coisas velhas serão passadas e tudo se fará novo. Somente a palavra de Deus é tudo aquilo que ela afirma, e ela permanece para sempre. E essa é a palavra que nos revela quem nós somos e para onde nós estamos indo. Não somos definidos pelas situações instáveis, pelas pressões, pela cultura, pelas perdas ou pelos ganhos que nós acumulamos ao longo da vida. Como nós vimos no texto, somos alguém que foi escolhido por Deus pela graça, regenerados para uma esperança viva, e somos guardados por Deus, purificados pela verdade, e agora, a partir disso, chamados a viver em santidade e amor. Mesmo que isso nos torne um estranho a esse mundo, mesmo que isso nos torne como um forasteiro nessa terra, e é isso que nós somos peregrinos, nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós já temos a alegria, a certeza da nossa salvação, porque Cristo veio, morreu, sofreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, mas ainda não retornou. Enquanto isso, nós trabalhamos com esperança, nós trabalhamos com fé, fé que será provada diariamente. Fé que será provada em todas as circunstâncias, de todos os lados, por todas as pessoas, por aqueles que amamos e por aqueles que deveríamos amar, mas talvez não amamos tanto assim. Às vezes a nossa fé ela é mais provada por aqueles que nós amamos com facilidade do que aqueles que nós temos essa dificuldade no convívio familiar. E essas são as pessoas que veem a realidade nua e crua da nossa vida. Nesse caminho, é Deus quem nos sustenta, com a esperança que ancora a nossa alma, mesmo em meio ao caos, e com a fé que nos mantém firmes, mesmo quando nós não podemos enxergar. E é o amor que transforma os nossos relacionamentos e revela o mundo a quem nós pertencemos. Nós somos o povo que será conhecido pelo amor. Aqueles que amam uns aos outros, aqueles que amam até mesmo aqueles que os perseguem, aqueles que agem com justiça com aqueles que são injustos. Esse é o povo de Deus. Como nós lembramos no início do clássico Peregrino, na advertência que ele dá, que nós precisamos manter o reino sempre diante de nós, crer firmemente nas coisas invisíveis e vigiar o nosso coração e nos abster das paixões, pois são enganadoras mais do que todas as coisas. Tem uma frase que diz que o tempo cura tudo, ou que o tempo amadurece. São mentiras. O tempo não traz maturidade. O tempo não cura. É o Senhor que cura. É quando nós exercitamos a nossa fé à luz das Escrituras, nos mantendo em fidelidade em meio às provações, assim que nós amadurecemos. Tempo cronológico não tem a ver com maturidade, infelizmente. Nós precisamos ser vigilantes, mas não é uma vigilância que nasce do medo, mas nasce da convicção de que pertencemos a outro reino e estamos moldados para ele, mesmo quando atravessamos esse mundo caótico. Agora eu te convido a refletir. Você e o Senhor, aonde está a sua esperança? A sua fé tem resistido às pressões? Ou será que você cedeu ao desânimo? Será que está tudo tão difícil que você fala, talvez não tenha nem sentido isso? Você diz isso porque você não conhece a minha situação. De fato, eu não conheço. De fato, não conhecemos como deveríamos conhecer as situações uns dos outros. Mas aquele que esquadrinha os nossos corações, aquele que conhece todas as coisas, é Ele que nos garante esperança. É Ele que nos traz a convicção de que todas as coisas estão sob o cuidado soberano de Deus. A palavra de Deus nos lembra que não fomos salvos apenas para ir ao céu numa realidade futura, mas para viver esse reino de Deus desde já, vivendo com convicção, com compaixão, com amor. E como isso vai mudar a minha segunda-feira? Como que eu vou acordar amanhã? Será que o sentimento de viver deslocado, de não se sentir parte da cultura, do mundo, será que isso se perdeu? Será que você talvez pense assim, olha, eu acho que eu já estou muito conformado. A palavra do Senhor nos lembra, não se conformem com esse mundo, não se conformem com essa época,
não se sintam confortáveis com essa era perversa e má, mas antes se entreguem a Deus como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, que é o culto racional, e renove a mente de vocês. Esse é um chamado de Deus para nós. Será que talvez você não se sinta como um peregrino, mas como parte? Somos desafiados hoje a retomar essa peregrinação, a deixar os atalhos facilitados do conforto, da conformidade, a dizer ao Senhor de que, olha, Senhor, esse caminho estreito estava muito estreito. Eu tentei pegar um atalho aqui e vi um caminho mais fácil. É tempo da gente orar ao Senhor nesse momento, falar com Ele as coisas que afligem o nosso coração, as coisas que roubam a nossa esperança, que roubam o nosso descanso na soberania dEle, que nos fazem até mesmo duvidar do amor dEle para nós. O mesmo Jesus que te chamou pela graça é aquele que te sustenta pela fé e é aquele que te recebe em amor. Eu te convido a orar nesse momento. Deus amado, nós nos entregamos a Ti. Nos chegamos diante do Senhor porque o Senhor é bom. Nos chegamos diante do Senhor porque o Senhor nos escolheu, porque não tínhamos esse acesso. Mas louvado seja Cristo Jesus por nos garantir esse acesso diante do trono do Senhor, de podermos nos achegar confiadamente, com fé, com esperança diante do Senhor. Poder pedirmos por graça, poder pedirmos por renovo, poder pedirmos por transformação. Senhor, nós confessamos diante de Ti que são tantas pressões que às vezes vivemos tão conformados, Deus, com as coisas desse mundo. Às vezes somos tão cegados, ó Deus, pelas circunstâncias, pelo medo, pelos desejos, ó Pai. Mas colocamos isso diante do Senhor. Colocamos como aqueles que não são capazes de resolver a nossa própria situação, mas naqueles que precisam de um Redentor e naqueles que têm um Redentor. Por isso nos achegamos a Ti em oração, pedindo: transforma a nossa mente, Senhor. Transforma o nosso coração, nos dá força, nos dá ânimo, nos renova para a caminhada, nos renova para seguirmos, ó Pai, esse caminho, com fé, com esperança, com amor. Que a gente possa viver, ó Deus, de maneira digna do Teu Evangelho, que a gente possa proclamar, ó Deus, as virtudes do Senhor, que a gente possa louvar o Teu nome, ó Pai, através das nossas atitudes, que a gente possa, ó Deus, viver a missão do Senhor de maneira íntegra, que através das nossas atitudes, da nossa família, Pai, que através do nosso convívio como igreja, Pai, a gente demonstre o amor do Senhor, que a gente transforme, ó Deus, as pessoas ao nosso redor, não pelo nosso poder, pelas nossas palavras, pela nossa eloquência ou estrutura, mas pelo amor, ó Pai, que provém do Senhor, pelo amor de vidas rendidas diante de Cristo, que foram transformadas pelo Espírito, por vidas que sinceramente reconhecem que são pecadoras, sim, que dependem da graça do Senhor, mas que se lançam em amor, que se lançam em dependência total, que se lançam na confiança e na certeza daquele que veio, daquele que morreu, daquele que ressuscitou, daquele que vive, daquele que olha por nós, daquele que nos enche com o seu Espírito, daquele que nos dá força para seguir. Dá força para nós, Senhor. Dá força para nós segundo o Seu Evangelho. Torna-nos a dar a alegria da Tua salvação, ó Deus. A corações frios, ó Pai, que o Senhor aqueça com o poder do Teu Espírito, que o Senhor traga o amor pela palavra, que o Senhor traga o zelo pelo Teu Evangelho, Pai, que a certeza da salvação, Pai, seja motivo de alegria independente das circunstâncias, e que a gente possa viver de maneira sincera, de maneira reta a missão do Senhor, de maneira amorosa, com esperança, com expectativa, sendo um povo que celebra aquele que ressuscitou, que celebra e proclama aquele que virá, em nome de Jesus. Amém.